Ok, então vamos lá. Carta aos Hebreus. O texto-tema que nós sempre temos lido no início das mensagens, texto-tema da série de pregações, é Hebreus capítulo 7, versículo 19, que diz o seguinte: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Amém? Glória a Deus por essa melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hoje estaremos falando sobre o tema: o sacrifício perfeito e superior de Cristo. O sacrifício perfeito e superior de Jesus Cristo. O texto, estaremos aí em Hebreus capítulo 9. Você pode abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao versículo 28, estaremos findando aí o capítulo 9 também de Hebreus, assim como findamos o capítulo 9 de Romanos, no domingo. Então, Hebreus 9, versículo 15 ao versículo 28, diz o seguinte: e por isso é mediador de um novo testamento, pelo que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã púrpura e sope, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do novo testamento, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Cantamos um hino especificamente sobre a volta de Cristo, E no corinho que nós cantamos, fala também, uma parte ali sobre a volta de Cristo. Interessante, Nós não programamos nada, Estamos seguindo as pregações e seguindo também o voz de melodia. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Vamos orar então. Pai, obrigado mais uma vez por estarmos juntos, pela Tua palavra, por essa pregação. Usa, Pai, este miserável pecador, me purifique nesse momento, que possa realmente ser dirigido unicamente pelo Seu Santo Espírito, e ao mesmo tempo Seu Santo Espírito esteja com cada um aqui dentro, e com cada um que está acompanhando em sua casa neste momento. É em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Então nós estamos vendo no capítulo 9, já pregamos uma mensagem aqui no capítulo 9, estamos vendo aí basicamente uma comparação do ministério levítico, né, dos sacerdotes levitas do Velho Testamento, com o ministério, né, comparando com o ministério dos sumos sacerdotes, o Senhor Jesus Cristo, no caso aí do Novo Testamento, ou podemos dizer da Velha Aliança e também da Nova Aliança. Na realidade, nós já falamos em outros capítulos, né, já pregamos outras mensagens e já mencionamos sobre a superioridade do ministério de Cristo sobre o ministério levítico, sobre o sacerdócio levítico. Agora, nós já falamos semana passada, só lembrando, que o autor aqui, o escritor, logicamente inspirado pelo Espírito Santo, ele está escrevendo a pessoas, no caso aos hebreus, que estavam inteiramente familiarizados com as formas de sacrifícios. Aliás, provavelmente eles ainda praticavam essas formas de sacrifício, né? A expiação, também a adoração, que era praticada todas no tabernáculo. Então ele está escrevendo aqui a pessoas que entendiam dos assuntos, sabiam como que funcionavam essas coisas. Ele está usando aqui o tabernáculo, né, no capítulo 9, usando aí os lugares, né, no caso o lugar santo e o lugar santo dos santos, para mostrar que eram figuras, né, de coisas celestiais, de coisas maiores. E até mesmo sacrifícios, mostrar que era figura também de sacrifícios maiores, melhores. E neste capítulo nós veremos outras razões que comprovam que o ministério do Senhor Jesus é maior do que o ministério levítico, supera, logicamente, o ministério levítico. Percebemos também que neste capítulo, também o escritor pressupõe aqui, isso eu já falei, né, que os hebreus estavam inteiramente familiarizados com os objetos. Ok. Já passamos uma vez com a igreja um estudo, lembram? Do tabernáculo, mas nós não vamos entrar mais no tabernáculo, né? Aliás, aqui era até para mim ter tirado. Eu aproveito algumas coisas da mensagem passada, né? Então vamos lá, irmãos. Primeiramente queremos ver aí no versículo 15 ao versículo 17, sobre o mediador de um novo testamento. O mediador de um novo testamento. O verso 15, estamos aí em Hebreus 9, versículo 15. O verso 15 mostra 4 aspectos da nova aliança. Quais são esses 4 aspectos? Primeiro, a razão por que Cristo é mediador dessa aliança. Qual que é a razão por que Cristo é mediador desta nova aliança? A razão é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo purifica a consciência do homem. A lei antiga, né, aqueles sacrifícios antigos, não purificavam a mente do homem. Ele saía com a mesma mente, no caso, voltada para o pecado. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando no nosso ser, então nós temos a mente purificada. Hoje nós temos condições de ser controlados pelo Espírito Santo, através, logicamente, da expiação que Cristo fez, da morte de Cristo na cruz, trazendo-nos salvação e, logicamente, como Ele mesmo prometeu, enviando-nos o Espírito Santo. Segundo aspecto da nova aliança, no versículo 15, é o meio para alcançar o objetivo da aliança. Qual é o meio aqui para alcançar o objetivo desta nova aliança? O meio era a morte. O meio era a morte, o sacrifício de uma vida. Por isso que nesse texto falamos tanto aí sobre sangue, né, animais que eram mortos, e o próprio sacrifício de Cristo. Terceiro aspecto da nova aliança é a causa que exige uma morte. A causa que exige uma morte. Tudo isso no versículo 15, ok? Qual é a causa aqui? A necessidade de remir os pecados da primeira aliança. A primeira aliança não só tinha condições, ela não conseguia purificar as mentes, mas também não podia purificar os pecados, porque de ano em ano o sacerdote tinha que ir lá novamente e fazer aquele sacrifício de um animal, e aí basicamente aplacar, né, vamos dizer assim, a ira de Deus durante um ano, por causa dos pecados do povo.
mas não perdoava esses pecados. E o quarto aspecto aí no versículo 15 desta nova aliança é o objetivo desta nova aliança. O objetivo é receber a promessa da eterna herança àqueles que, logicamente, têm respondido positivamente ao chamado de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro 3, versículo 18. Na realidade, passa aí, irmão Cris, está aqui para nós, mais fácil. 2 versículos aí, para nós entendermos melhor. O que diz nesses textos de 1 Pedro? 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. E também 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, assim como fazia no Velho Testamento. O cordeiro, aquele animal, tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma mancha, não podia ser cego, não podia ter nenhuma doença, tinha que ser um animal perfeito, tinha que ser o melhor que a pessoa pudesse levar então para ser sacrificado. O melhor, não é aquele piorzinho não, como a gente estudou lá em Esdras, né? Em Neemias, o povo estava tão longe do Senhor que eles pegavam aquilo que estava doente, aquilo que não prestava para mais nada, e levavam para o templo para sacrificar para Deus, né? Misericórdia, porque tipificava Cristo, e Cristo não é doente, mas Cristo é perfeito, é maravilhoso, né? Imagina a situação, né, em que eles se envolveram fazendo, né, tomando essa atitude. Tudo por quê? Por causa de din-din, né? Vou dar esse aqui que não vai prestar para nada mesmo. Parece os crentes hoje, né? Vou dar a sobra, né, para Deus, porque esse aqui não vai me fazer falta. Mas, voltando aqui, nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Na mensagem passada eu falei o que é remissão. Remissão é comprados de novo. É como faziam, né, com os escravos, compravam os escravos para libertá-los. Isso é remissão. 1 Pedro 3, versículo 18 também nos diz: porque também Cristo padeceu, quantas vezes? Certeza? Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados, amém? O justo pelos injustos. Para quê? Para que Cristo padeceu pelos nossos pecados uma vez? Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então esses textos de 1 Pedro contribuem muito pelo que nós estamos vendo aqui em Romanos capítulo 9. A oferta sacrificial de Cristo na morte constituiu então o que? O início de uma nova aliança entre Deus e os homens, baseada na morte de Cristo, baseada no sacrifício de Cristo. Sem a morte de Cristo, não haveria testamento, não haveria, em outras palavras, herança. Já viu um filho pegar a herança do pai com o pai vivo ainda? Não existe, né? Não tem como. Tem algumas leis aí, né, que fazem umas coisas diferentes aí, mas geralmente a pessoa morre aí, o filho fica com a herança. Logicamente, então, como diz aí no versículo 16, precisava, né, do testador, aquele que fez o testamento, morrer. Então a morte de Cristo, sem a morte de Cristo não haveria testamento, não haveria aliança. Interessante que as duas palavras aqui, testamento e aliança, no original é a mesma palavra, é uma palavra só. Mas ficaria muito estranho, por exemplo, no versículo 16, você lê desta forma, né? Quer ver? Eu vou mudar aqui a palavra para os irmãos entenderem. Porque onde há aliança, é necessário que intervenha a morte do testador, né? Estranho, não é verdade? Por isso que foi colocado testamento, né? O testamento aí cabe certinho aqui. Mas as duas palavras são a mesma palavra no original, né, em que foi escrito. Jesus precisava morrer. Ele precisava morrer para providenciar a nossa herança, providenciar a nossa ida para o céu.
senão nós estaríamos perdidos, senão nós estaríamos destinados ao inferno por toda a eternidade, sem chance de salvação. Esse é o sacrifício perfeito, o sacrifício superior aos dos levitas, o sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, versículo 18 ao versículo 22, nós vemos aí: sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia fala remissão, sabemos que remissão é o quê? Perdão. Então eu acrescentei aí aqui na mensagem: sem derramamento de sangue não há remissão ou perdão de pecados. A primeira aliança, ela foi instituída com sangue, conforme nós estamos vendo aí aqui no capítulo 9, conforme principalmente o versículo 18, aí também está bem claro, né? A primeira aliança foi instituída com sangue. Sangue este que era de quê? Ou de quem, né? No caso, de animais, não era nem de pessoas. A gente sabe que outros deuses, né? É interessante que nem existe, né? Mas exigia muitas vezes sacrifícios humanos, né? Deus não, Deus pediu o sacrifício de animais. Por quê? Porque tipificava, simbolizava o próprio Filho dele, que viria como Cordeiro de Deus, puro, perfeito, imaculado, como nós já falamos, e através dele toda a raça humana poderia ser salva. Então, antigamente era sangue de animais, bezerros, bodes, conforme nós vemos aí no verso 19, Hebreus 9, versículo 19. Moisés então pegava o sangue desses animais e fazia o que com ele? Depois de mortos, logicamente, ele pegava o sangue deles, como diz aí, até usava algumas outras coisas para misturar o sangue, e aspergia esse sangue tanto no livro da lei, quanto também no povo, em todo o povo. Interessante nessas coisas que muitas vezes a gente passa despercebido. E quando Moisés fazia isso, você prestou atenção no que ele dizia? Isso no Velho Testamento, irmãos. No Velho Testamento, quando Moisés fazia isso, né, aspergia aquele sangue dos animais, o sacrifício, tanto no livro da lei, quanto também em todo o povo, ele dizia as seguintes palavras, aí que está no verso 20: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Isso aqui lembra muito o que acontece depois, né? O sangue da aliança de Jesus Cristo, né? As palavras que ele diz aqui é muito semelhante ao que nós falamos com respeito ao Novo Testamento. Eu não busquei aqui nenhum versículo mais próprio, mas a aliança por meio do sangue de Cristo. Aliás, nós até mesmo celebramos a ceia do Senhor, usando o pão, tipificando o quê? O corpo de Cristo, e o suco de uva tipificando o quê? O sangue da nova aliança, não é isso? Não é isso que diz lá também no texto? Agora eu lembrei o texto, né? 1 Coríntios capítulo 11, sangue da nova aliança. E lá no Velho Testamento Moisés já te falava, quando espargia o sangue no livro e também no povo, já falava: esse é o sangue do testamento que vos tenho mandado. Além de tudo isso, também Moisés aspergia com sangue o tabernáculo. Ele aspergia o tabernáculo, e não só o tabernáculo, mas os utensílios ali que existiam no tabernáculo, que servia para o serviço sagrado, ele aspergia com sangue também. Isso está no versículo 21. Por que havia todo esse trabalho aí, toda essa aspersão? O versículo 22 nos responde: porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Por isso que foi necessário Jesus morrer, por isso que foi necessário Jesus derramar todo o seu sangue. E conforme nós vemos aí, depois pegar esse sangue e levar até o céu, no verdadeiro santuário, e aspergir lá o seu próprio sangue. Irmãos, isso é maravilhoso.
né, as coisas de Deus são maravilhosas. É incrível como que, né, a Bíblia se completa. É incrível como que tudo se completa, né? Tanto o que aconteceu há muitos anos atrás com o que Cristo fez por nós depois, muitos anos à frente, né, do Velho Testamento. Em terceiro lugar, Cristo morreu uma vez. Cristo morreu uma vez. Se está aí no versículo 24 ao versículo 28. Analisando então o texto, o versículo 23 vem mostrar que tudo no tabernáculo, inclusive os sacrifícios, eram figuras, eram símbolos, eram tipificações das coisas que estão no céu. No caso, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário. Mas essas coisas celestiais oferecem, então, sacrifícios melhores. Imagina, o que você preferiria? Um tabernáculo feito por mãos de homens? Um santuário feito por mãos de homens? Ou um santuário feito pelo próprio Deus? Um santuário que está na terra, corruptível, pode estragar, né, pode manchar, né, tem que cuidar. Ou um santuário perfeito, né, sem risco de estragar, de corrupção, que está no céu. Logicamente, é um santuário muito melhor. E foi ali que Jesus Cristo fez a sua expiação por nós. Por isso que essas coisas celestiais, santuário celestial e todas as figuras, né, com respeito a esse santuário celestial, oferecem com certeza, um sacrifício muito melhor. Um sacrifício superior ao dos levitas. Né? Logicamente isso. Também explicando melhor, primeiramente por quê? Porque Cristo entrou no verdadeiro santuário, que está nos céus, comparecendo por nós. Ele entrou basicamente representando cada um de nós. Aliás, ele é aquele que Deus aceita no lugar de nós. Eu não tenho condições nenhuma de sozinho chegar perante Deus, porque os meus pecados, né, não me dá autoridade, né, para chegar perante Deus. Eu não tenho condições nenhuma de, depois da morte, estar talvez perante o julgamento, de chegar, eu me garanto, Senhor, pode me julgar. De jeito nenhum, não tem condição nenhuma. Na hora, partai-vos de mim. Você não tem nenhuma condição de se manter, de aguentar esse julgamento. Você não tem condições, você é pecador. Então, quando Jesus entrou no santuário, ele entrou lá no céu, no santuário, no verdadeiro, comparecendo por nós. Ele esteve representando nós, e não só nós, a raça humana, que eu quero dizer. Eu não estou dizendo salvos, a raça humana. Eu costumo dizer, né, faz tempo que eu não digo isso, que o ser humano ele é salvo. Todo ser humano ele é salvo em potencial, porque já está pronto. É a mesma coisa, né, ilustrando melhor o que eu disse, que você está num deserto, quase morrendo de fome, de sede. Você está ali andando no deserto, não acha nada, e de repente você vê um oásis no meio do deserto. E aí você olha aquele oásis, você já estava ali no deserto muito tempo, já teve alucinações, não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, se é real ou se não é real. E aí você vê aquele oásis e é outra, como é que chama a palavra? Miragem, obrigado. É outra miragem. Eu vou morrer mesmo. Aquele homem estava salvo, na verdade, com o oásis lá verdadeiro, mas ele não acreditou. Ele estava salvo em potencial, mas ele falou, não acredito nisso não, é outra miragem, e vai morrer, com a salvação ali do lado. É interessante também, lembrei agora, não sei se é verdade essa história, mas uma vez um alpinista subiu num monte e de repente teve um grande problema, e ele despencou do monte, e parece que uma corda lá conseguiu segurá-lo, e para ilustrar melhor, depois acharam este alpinista pendurado nessa corda, logicamente à noite, né? Os irmãos sabem, muitas vezes aquelas ventanias, então sem visão, né? No escuro. Acharam esse alpinista morto. Assim, se não me engano,
uns 10 metros, mais ou menos, do solo, 5 metros do solo, alguma coisa assim, bem, sabe, bem pouquinho, de forma que ele poderia ter se soltado, saído ali e procurado ajuda, né? Saído dali, mas ele ficou ali com medo, segurando, não sabia onde é que estava o solo, e morreu ali congelado. É a mesma coisa, esse alpinista estava salvo em potencial, mas ele não acreditou que tinha alguma coisa embaixo dele, né? Se ele soltasse a corda, logicamente estaria salvo, confiasse, né? Eu não lembro se nessa história também, até tem algo aí que as pessoas dizem, né, que há alguma voz, né, falou nele, solta, né, a corda. Não sei, né, mas o que me lembrou é que ele foi encontrado morto a poucos, né, metros aí do solo. O que eu quero dizer, voltando à mensagem, as pessoas hoje estão morrendo, estão indo para o inferno, porque elas não aceitam uma salvação tão próxima, tão perto, tão perfeita, tão maravilhosa, tão bonita. Eles não aceitam, eles não creem. Logicamente vão morrer com a salvação bem na frente. Em segundo lugar, nós vemos aí que Jesus Cristo trouxe um sacrifício melhor, superior, porque Cristo entrou uma única vez, sem a necessidade de apresentar várias vezes, como os sacerdotes faziam antigamente, né? Conforme está registrado no Velho Testamento, eles entravam todos os anos, tinha que entrar e sacrificar pelo povo, todos os anos. Jesus não, ele entrou uma única vez, e isso satisfez o Pai, satisfez Deus, e através desta entrada, desta aspersão do sangue de Cristo no céu, todo ser humano, como eu já disse, pode ser salvo, pode receber perdão, apenas por aceitar esse sacrifício de Cristo. Cristo entrou uma vez para aniquilar o pecado, pelo seu sacrifício mesmo, pelo seu próprio sacrifício, como diz no versículo 26. Assim como é lei, isso aqui é lei bíblica, creia você ou não, acredite você ou não, isso é lei bíblica, isso é verdade. Versículo 27, né? Assim como é lei o homem morrer uma vez. Não existe esse negócio de morre e volta, morre e volta, morre e volta. Não existe isso na Bíblia. E a Bíblia está usando isso aqui para mostrar o sacrifício de Cristo, que foi uma vez. A Bíblia não iria colocar aqui, a palavra de Deus não iria colocar algo tão sério se fosse mentira. O homem tem apenas uma vida, não é igual um videogame não, que você morre e volta, morre e volta, morre e volta, e pode fazer melhor do que fez antes, né? No jogo você está lá jogando, você morre, aí você vai aprendendo, né? Vai melhorando. A vida não é um videogame. Você tem apenas uma vida, meu amigo. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno por toda a eternidade. Isso é bíblico, essa é a palavra de Deus. Amém. E a Bíblia está falando aí, assim como é lei, então, o homem morrer apenas uma vez, assim também como é lei, o homem ser julgado após a morte. Isso é outra lei. Acredite você ou não, isso não muda a verdade. Né? Você pode estar andando com um carro e você vê uma placa, as ruas sem saída, ou precipício à frente. Você pode, estou nem aí, eu não acredito nisso. Quem foi que escreveu isso aí? Nem conheço quem escreveu isso aí. Eu vou continuar aqui, eu sou dono do meu nariz. Não muda a verdade. Você continua não acreditando, vai lá, você vai cair no precipício, você vai bater em algum lugar. Não muda a verdade de que é lei o homem morrer uma vez, você acreditando ou não. Não muda a verdade o homem ser julgado depois da morte, acreditando você ou não. E a Bíblia usa essas duas leis para falar que Cristo morreu uma vez. É a lei. Interessante que Cristo já morreu uma vez, então ele não morre mais, porque ele ressuscitou. Ele não ressuscitou para morrer mais. Amém?
Eu sei, teve alguns casos aí, né, de pessoas ressuscitadas por Deus. Isso aí é algo, né, fora, que Deus interviu aí, ok? Mas a lei natural do homem é morrer uma vez e depois disso, um julgamento. E Cristo então morreu uma vez, cumprindo a sua tarefa, por isso que ele não precisou morrer mais, porque já foi suficiente, já satisfez o Pai, e já conseguiu, então, como ele mesmo disse lá na cruz, está consumado, está feito, né? Ninguém precisa fazer mais nada, a salvação está aberta. Por isso que ele morreu uma vez, para redimir então o homem dos seus pecados, mas também ele vai voltar, não para ser julgado, mas ele vai ser o juiz. Ele vai voltar para julgar. Os salvos vão passar por um julgamento, não é verdade? E se não me engano, né, se não me falha a memória, as nações vão ser julgadas por Jesus, se não me engano. Agora olha o que diz em Hebreus 10, versículo 30. Nós estamos estudando Hebreus 9, mas olha o que diz em Hebreus 10, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Então Jesus, ele voltará, mas para julgar. Sim, ele vai levar a igreja, mas vai voltar como juiz, como todo-poderoso. O verso 28, então, o último versículo aí do capítulo, o verso 28 dá esperança a todos os cristãos. Dá esperança porque Cristo aparecerá a segunda vez. Ele voltará, irmãos, como nós cantamos. Ele vai voltar sem pecado. Ou seja, ele não vai mais precisar expiar os nossos pecados, mas ele vai voltar perfeito, como o verdadeiro Salvador, como ele é. E aos que o aguardavam, aos que o aguardam, né, para a salvação completa, porque sabemos também, como nós temos aprendido, que nós somos salvos sim, mas ainda, né, nós teremos que ir para o céu, ainda nós teremos que receber o corpo glorificado, ainda tem que completar essa salvação, mas a salvação não se perde, porque não depende de nós. Como eu já disse, se eu tentar me salvar, se eu tentar chegar diante de Deus, eu me garanto, eu sou uma boa pessoa, não cometi nenhum erro, não adianta. A Bíblia fala que as nossas boas obras, né, são como o trapo de imundícia para Deus. Não chega à perfeição que Deus quer, só o sacrifício de Cristo chegou. Então Jesus vai voltar, mas ele vai voltar para aqueles que aguardam a sua volta e para receberem a sua completa salvação. Na segunda vinda, Jesus completará a salvação daqueles que nele confiam, daqueles que esperam a sua vinda. Este é o sacrifício perfeito. Aqui nós vemos no capítulo 9, nesses versículos, o sacrifício perfeito de Cristo, totalmente melhor, totalmente superior aos sacrifícios, aos vários sacrifícios, aos milhares de sacrifícios que os levitas faziam no Velho Testamento. A minha pergunta é a seguinte: você já aceitou esse sacrifício? Você já creu? Você já confiou no sacrifício que Jesus fez pela sua alma? Ele já pagou todos os seus pecados, mas você já acreditou nisso? Você já confiou com todas as suas forças? Você já pediu para ele: Senhor, obrigado, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, salva minha alma, entra no meu coração? Ou ainda está perdido, como que salvo em potencial, como aquele alpinista, como aquele homem no deserto, como aquele motorista que não acreditou no que diz a placa? Fala: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, isso aí tudo é mentira, eu não sei quem escreveu isso aí, eu vou acreditar? E aí acaba caindo no precipício, né, dirigindo o carro, aquela rua sem saída, rua com precipício. Aonde você está nesse momento? Está com Cristo? Ou está sem Cristo? Concluindo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador. Só Ele é capaz de nos dar perdão. Só Ele é capaz realmente de nos perdoar
porque Ele derramou o seu sangue imaculado e foi aspergido no santuário perfeito lá no céu, por cada um de nós. Não foi só pelo povo de Israel mais, foi por cada um de nós. Jesus é o único que pagou o preço da nossa redenção, é o único que efetuou o pagamento dos nossos pecados através do seu sacrifício perfeito, do seu sacrifício superior. Ninguém mais fez isso, irmãos. Nós temos aí vários nomes que começaram várias religiões. Quem desses homens, quem dessas pessoas que começaram religião, que hoje as pessoas servem cegamente, segue cegamente, quem desses é mediador entre Deus e os homens? Quem destes pode dar perdão dos pecados? Quem desses derramou o seu sangue imaculado, que pode limpar todo o pecado? Jesus é o único que entrou no santuário celeste com seu precioso sangue em favor de cada um de nós. Quem mais fez isso? Não existe. Para de seguir homens e segue o verdadeiro Deus. Jesus é o único que está à direita de Deus nesse momento, intercedendo por cada um de nós, porque Ele tem essa autoridade. Ninguém mais, nem Pedro, nem João, e muito menos Maria. Ninguém desses grandes homens e essa grande mulher, nenhum desses derramou seu sangue por nós. Nenhum desses tem autoridade de ser mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que é só Jesus. E por último, Jesus é o único que prometeu voltar. O único também. Conhece algum homem aí, alguma pessoa que começou uma religião e prometeu voltar, morrer, eu vou voltar para buscar vocês? Conhece? Eu poderia citar nomes, por causa da ética eu não vou citar. Mas conhece algum nome aí desses grandes homens que começaram aí essas religiões que existem aí fora do cristianismo? Morreram, eles prometeram voltar, eu vou voltar para buscar vocês, vou levar vocês para o céu comigo. Ninguém, irmão, só Jesus. Para de seguir homens. É incrível como que as pessoas preferem o errado, preferem o mentiroso, preferem aquele que não tem condições de realizar a obra, ao invés daquele que tem toda a autoridade, todo o poder, que já fez tudo por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Sacrifício perfeito. Amém? Superior, não só aos levitas, mas superior a qualquer pessoa desse mundo, superior a qualquer um que já passou por esse mundo. Ninguém mais fez esse sacrifício, ninguém mais pagou por todos os pecados da humanidade, só Jesus. E eu volto a dizer, se você crê ou não crê, isso não muda a verdade. Não muda. Pode se enganar, mas não vai mudar a verdade. E quando você se encontrar pessoalmente com Ele, aí vai ser tarde, ok? A Bíblia diz que o dia da salvação é agora. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não espere, pessoas estão morrendo aí por causa do Covid. Não espere você morrer. Não espere. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela mensagem, pela carta aos Hebreus, Pai, tanto que nós temos aprendido. Te abençoe, Pai, se houver alguém aqui na igreja ou até que está acompanhando pelo Facebook que não é salvo, ou até mesmo vai ver posteriormente essa mensagem no YouTube, que ainda não é salvo, que possa realmente entender que Jesus é o Salvador e que Ele ama para essa pessoa que ainda está perdida, que ele possa entender que Jesus o ama e que Jesus pagou por todos os seus pecados e Ele quer ser o seu Salvador. Salva almas, Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos por tudo. Amém.